Quero, senhor presidente, aqui nesta noite, nesse nosso pronunciamento, falar exatamente do que acontece nesse exato momento, uma reunião onde mais de 40% da população mundial está representada, reunião dos BRICS. E nesta reunião, senhor presidente, eu diria que somente 20% de tudo que é produzido no planeta tem a ver com essas economias. Então nós estamos falando, meu caro senador Petecão, de uma população que na realidade responde por um nível de consumo, principalmente nesse momento de crise, e aí a experiência brasileira se localiza muito bem, não tem por que não falar, por exemplo, de um dos BRICS, a China, na sua permanente ação quando nós nos referimos a qualquer produção em escala e, consequentemente, consumo em escala. Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul iniciaram nesta quarta, portanto, em Nova Delhi, o seu quarto encontro com o objetivo de debater a crise financeira mundial, provocada, literalmente, pelos ricos, meu caro Paulo Paim, pelos países ricos nesse Brasil de nosso Deus, que tanto tem sofrido os efeitos dessa crise, mas os ricos têm, do mundo inteiro, têm ocasionado a esses emergentes ou até os outros países uma dificuldade extrema. O Brasil, representado nessa reunião pela nossa presidenta Dilma, com a presença de 5 ministros de Estado, com 2 governadores e uma delegação de mais de 1.000 empresários. O objetivo do encontro é exatamente buscar caminhos que levem o mundo em desenvolvimento a patamares mais próximos do que todos nós desejamos e o que em alguns países ricos esses níveis até já foram experimentados, ou o chamado G7, composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, que embora abriguem somente, e essa relação é muito importante, 11% da população mundial. Nós falamos dos BRICS aqui agora, meu caro senador Ferraz. Nós estamos falando em 40% da população mundial. Agora, a chamada linha inversa, esses que representam 11% da população mundial, detêm 50% do PIB mundial. Para a defesa dos seus interesses e superação de suas dificuldades, os países ricos estão praticando ações cujos efeitos são absolutamente predatórios aos BRICS e principalmente a outras nações em desenvolvimento. Os membros do G7 impõem toda a sorte de dificuldade aos países em desenvolvimento, além da ameaça permanente estabelecido às soberanias, com invasão de fronteiras, e aí principalmente me refiro aqui à questão do capital especulativo e a força de suas moedas. Não é à toa que do G7 nós temos exatamente 3 grandes moedas, no sentido inclusive dessa grandeza que me refiro, não no tamanho, mas na intensidade, no volume de negócios processados. E me refiro aí ao dólar americano, ao euro, a moeda, por exemplo, de uma força para além de uma fronteira de um único país, e a própria Libra, a moeda inglesa. Nada mais ilustrativos dos efeitos perversos da crise financeira sobre esse país de desenvolvimento do que a própria situação do nosso país. Obrigado a suportar a valorização do real frente ao dólar, com reflexos diretos na produtividade da indústria nacional, que já começa a ameaçar os nossos empregos e principalmente a renda dos trabalhadores desse setor. Com a valorização do câmbio, os manufaturados brasileiros enfrentam 2 tipos de concorrência
predatória. Além das dificuldades para a sua exportação, e ainda disputam o mercado interno com mercadorias estrangeiras que adentram o nosso país, cada dia mais beneficiadas principalmente por toda uma política de incentivo, mas principalmente a questão cambial, que é importante a gente lembrar, meu caro Ferraz. E aí, quando nós discutimos nessa casa o projeto de resolução 72, é necessário que nós tenhamos um olhar de nação, um olhar criterioso para que o próximo passo seja dado não só e somente na expectativa da retirada desses incentivos de alguns lugares. Se não tivermos o remédio imediato e o antídoto para o resultado pós-aplicação 72, creio que a tendência natural é de um agravamento da situação a partir dessa enxurrada de produtos importados que chegam ao nosso país. Ora, se analisarmos o que ocorreu, por exemplo, com o comércio eletrônico no período passado, nós vamos encontrar uma movimentação de quase 20 bilhões de dólares nesse nosso Brasil. E aí eu não estou incluindo, meu caro Paulo Paim, a relação do comércio eletrônico com as mercadorias que vieram de fora. Eu estou me referindo do comércio eletrônico que se processa aqui dentro. Porque quando incluirmos esse outro comércio eletrônico, que até de maneira provocativa, eu tenho sempre usado o exemplo para dizer que vai do alfinete ao supersônico, com todo exagero. Portanto, esse é um momento crucial da nossa história e, portanto, necessário esse debate. A presidenta Dilma, inclusive hoje, nesse evento, teve a oportunidade de aprofundar as parcerias na área do desenvolvimento científico e tecnológico, para que a gente pudesse, efetivamente, ganhar o terreno da competitividade. Mais do que medidas que se vinculem com resoluções ou coisas do gênero, nós precisamos de medidas concretas de infraestrutura e de matriz tecnológica para permitir ganhar essa escala a partir de componentes de competitividade. Por isso que é importante a junção com os BRICS. Mesmo na relação com a China, onde a gente pode avaliar exatamente o que acontece numa das trocas. O que nós temos feito hoje, por exemplo, com a China, meu caro Paulo Paim, é a exportação de commodities e a importação de manufaturados. Portanto, dentre esses incentivos, alguns deles altamente discutíveis, inclui-se um dos mais perversos, que é a exploração de mão de obra. Não raro, os empregados das indústrias desse país trabalham em condições análogas à de regimes de escravidão. A indústria brasileira não deve ancorar ganhos de produtividade no salário dos trabalhadores, nivelando de forma tão rasteira a busca da competitividade, que não deve vir por esse caminho. Pelo contrário, a experiência tem revelado que quanto maiores são os salários da economia, mais o país se desenvolve. Não há nenhuma descoberta, nem da pólvora, nem de tampouco reinventamos a roda. É a divisão de um bolo, a distribuição dos recursos, a injeção desses mesmos recursos, aí sim, na roda da economia, para que essas economias locais, principalmente, possam girar. Diante da atual situação das relações comerciais entre países ricos e pobres, entendemos que a reunião que se realiza em Nova Delhi deve indicar um novo caminho das Índias para a economia dos países emergentes. Espero que não enfrentemos nesse processo nenhuma calmaria, para que essa situação termine nos jogando em outro porto, não tão seguro quanto o que desejamos alcançar. Estamos diante de uma oportunidade ímpar de influir de forma mais ativa nos destinos da economia mundial. Devemos ter em mente que o crescimento das 7 economias dos países que compõem o G7 em 2012
Esse crescimento responderá por apenas 9,5% do crescimento da economia mundial, enquanto que as economias dos 5 países emergentes, e me refiro aqui aos BRICS, responderão por 52% desse crescimento. Vou repetir, 9,5% é a somatória do crescimento da economia, na medida que analisarmos ali a junção das economias dos países que compõem o G7. E 52% correspondem ao crescimento da economia, das economias dos países que compõem os BRICS. Essa pequena participação dos países ricos no crescimento econômico mundial, desde o ano, e aí é importante lembrar, portanto, desse ano é importante lembrar, será um fator determinante para esse impedimento ou até limitante para os anseios dos países emergentes no que diz respeito ao desenvolvimento, à geração de melhores condições de vida e à oportunidade para essas populações. Além de reduzirem suas compras junto às nações mais pobres, os países mais ricos tentarão impor seus produtos às nações de menor desenvolvimento, pressionando ainda mais as suas contas externas. Para enfrentamento dessa questão, e é importante lembrar, será preciso ter no horizonte novas fontes de financiamento dos países emergentes. Dessa forma, pai, deve-se levar em conta a proposta do primeiro-ministro da Índia para a criação de um novo banco de desenvolvimento dos BRICS, para que possam esses países se libertarem das amarras do FMI e do Banco Mundial. Essas instituições criadas no pós-guerra, portanto, ainda na primeira metade do século passado, fazem parte de um modelo superado e, por isso mesmo, são carentes de soluções modernas para os países emergentes e as demais nações em desenvolvimento. Não é segredo, em hipótese alguma, para ninguém, que as economias altamente desenvolvidas alcançaram em seu estágio atual essa situação, negando tudo o que pregaram para o crescimento das suas próprias economias, dessas nações. Portanto, o caminho para o crescimento dessas nações deve estar a uma distância segura dos ensinamentos dos países ricos. Se os BRICS querem crescer, pai, o ensinamento não pode ser o balizado pelas nações tidas como desenvolvidas. Portanto, temos que construir outro caminho, navegar sobre outros mares, enxergar esse caminho das Índias de outras formas e navegar principalmente em conjunto, criando essa unidade de escala, criando essa unidade a partir, inclusive, de fatores de desenvolvimento. O Brasil está fazendo a sua parte. Entendemos que o governo da presidenta Dilma deve continuar com a sua política de proteção à indústria nacional por meio do incentivo que vem da isenção fiscal ou redução de alíquotas para setores mais atingidos pela importação predatória. Aliás, Paulo Paim, esse é um esforço que o nosso Ministério da Fazenda tem feito, inclusive avançando para além da isenção de IPI, na possibilidade efetiva de desonerar em vários setores da nossa economia a folha de pagamento para permitir uma maior incorporação de trabalhadores a essa unidade de produção e, consequentemente, reduzir o custo dessa produção, ganhando elemento decisivo nessa batalha da competitividade. É importante lembrar também que os incentivos, porém, não devem ser oferecidos gratuitamente. As empresas beneficiadas do apoio, ou beneficiadas pelo apoio governamental, devem se comprometer com práticas, tanto do mercado interno, e aí vai no sentido de preços, por exemplo, e esses preços devem ser praticados com semelhança aos praticados em outros países,
E, principalmente, investir em tecnologia e, claro, não demitir trabalhadores, principalmente nessa velha e conhecida cantilena, meu caro Paulo Paim, e que, na medida que apertam os custos ou que a competitividade apresenta sinais de dificuldades, o primeiro na escala a sobrar é exatamente o trabalhador. Mais justo com oferta de incentivos, e aí até mais próximo, além da justeza, devem estar, inclusive, empenhados essas empresas em reduzir de maneira crescente essa política predatória. O nosso governo também tem adotado políticas para o encontro de mais auxílio. E aí nós estamos falando, por exemplo, do empenho em reduzir a taxa básica de juros da nossa economia e do aumento do volume de crédito, que deve estar à disposição, principalmente da população, para estimular o consumo interno e das empresas, para que a gente tenha a oportunidade de incentivar mais e mais a produção em nosso país. A redução dos juros também vai servir para desencorajar o capital especulativo que ainda desembarca com grandes quantias em nosso Brasil. Apesar das recentes restrições adotadas pelo Banco Central, como aumento do IOF, para as operações de crédito externo, de até 3 anos, tomado pelas empresas ou bancos brasileiros, principalmente, e aí é fundamental levantar essa questão, a corajosa atitude do nosso Banco Central em reduzir a nossa taxa Selic. Esse dique de entrada de capital especulativo servirá também para assustar a valorização do real e colocar o dólar em patamar mais favorável às exportações brasileiras. Em contrapartida, o governo brasileiro deve incentivar a entrada no país de investimentos estrangeiros, principalmente para participar de projetos que dizem respeito a um dos setores decisivos, ou melhor, a uma área decisiva nesse chamado mundo da competição, da produção, e me refiro à infraestrutura. Sabidamente, esse é um dos maiores gargalos enfrentados por todos nós e que, de certa maneira, o investimento nessa área contribuirá decisivamente para a formação de um outro nível de custo, superando assim aquilo que ficou muito conhecido por nós, meu caro Ferraz, como o custo Brasil, nessa escalada de produção. Temos a expectativa de que o segmento, neste roteiro adotado, eu estou me referindo a esse segmento industrial, se adota esse roteiro de coisas, e se o nosso governo também vai ao encontro deste roteiro, somaremos forças para contribuir cada vez mais numa maior independência dos países em desenvolvimento em relação às economias dos países desenvolvidos, além de construir um caminho natural para o crescimento. Alguém pode avaliar, meu caro Ferraz, que isso é fácil. Se falarmos assim ou se colocarmos as coisas num patamar muito talvez do receituário econômico. Mas é necessário que medidas de governo sejam adotadas analisando a partir do que acontece em cada local. Óbvio que é fundamental, e faço questão de citar isso. A saída da presidenta Dilma para esse encontro na Índia é importante para que nós dialoguemos com quem pode, em parceria com o Brasil, constituir um bloco capaz, não da política do enfrentamento, mas da política de consolidação, de nações que terão a oportunidade de, em discutindo esses parâmetros, adotando essas posições de maneira muito eficaz, enfrentar a crise econômica mundial, consolidar políticas locais, olhar de forma muito mais criteriosa para o investimento em infraestrutura, investir sobremaneira na questão do desenvolvimento científico e tecnológico e adotar parâmetros para que a competitividade se instale, não a partir exclusivamente da redução de custo com demissões.